telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 30 de julho de 2024. A gente agora vai destacar as principais manchetes pelo país, começando com a capa do jornal Globo, que fala sobre as Olimpíadas aí que estão acontecendo em Paris este ano. A foto de destaque é do surfista Gabriel Medina, que ao passar pelas quartas de final pegou um tubo perfeito que lhe rendeu uma nota 9.9, que é a maior da história do surf, e foi clicado aí em uma foto histórica que foi reproduzida incontáveis vezes nas redes aqui. O surfista acabou saindo voando da sua manobra nas ondas. E também ainda falando sobre o desempenho brasileiro nas Olimpíadas, sinal amarelo, nem tanto. A segunda-feira sem medalhas e com algumas derrotas preocupou os torcedores, mas o Brasil segue dentro da projeção para se igualar no seu recorde de pódios. A final da ginástica artística feminina por equipes é a sensação de hoje. A manchete principal aqui do jornal Globo é sobre as eleições na Venezuela, a reeleição na marra. Sob contestação internacional, Maduro ataca a oposição, que diz que pode provar uma fraude nas eleições venezuelanas. Nicolás Maduro, que foi proclamado presidente reeleito da Venezuela pelo Conselho Nacional Eleitoral, que é um órgão subordinado ao governo, Nicolás Maduro acirrou a perseguição aos seus opositores e rompeu relações com países que o acusaram de fraude. A oposição venezuelana, agora sob investigação por parte do Ministério Público local sobre a influência de Maduro, afirmou ter obtido 73% dos votos nas atas eleitorais a que teve acesso e venceu a disputa. Os países e órgãos internacionais reagiram de diferentes três maneiras. Um grupo que inclui a Rússia e a China avaliou os resultados, outro com ao menos 9 nações latino-americanas, como o Uruguai, a Argentina e também o Chile, rejeitou a reeleição de Maduro, que anunciou o rompimento diplomático com esse grupo. Já a ONU, a União Europeia, o Brasil e alguns outros observadores internacionais ainda não reconheceram o resultado e cobram transparência com a divulgação das atas completas. Nessa mesma linha, os Estados Unidos reafirmaram sérias preocupações de que o resultado não reflita nos votos do povo. Nas ruas de Caracas, a capital do país, os venezuelanos saíram em protesto contra o presidente e enfrentaram as ações da polícia. Na charge de hoje, ouvindo aqui Maduro, é sobre as grandes questões da democracia latino-americana. Aqui o ditador Nicolás Maduro, Maduro dura ou não dura? E também ainda falando sobre esse mesmo tema, o editorial do jornal Globo diz que o Brasil precisa denunciar a farsa eleitoral de Maduro. Ainda em destaque aqui na área de opinião é Merval Pereira, que escreve que o Brasil não pode se aliar à esquerda retrógrada e ditatorial. Pedro Doria diz que o apoio a Maduro dirá quem é democrata na esquerda. Marcelo Ninho escreve sobre a geopolítica esportiva da China nas Olimpíadas de Paris deste ano, e no segundo caderno, Leo Aversa escreve sobre o tempo olímpico e o tempo da vida. Ainda em destaque aqui no jornal o Globo, agora falando do Brasil, são as pautas bombas que são desafio para o equilíbrio das contas do governo. O governo terá que convencer o Congresso Nacional a travar umas pautas que ampliam gastos e acelerar projetos de aumento da arrecadação sem poder liberar emendas até a eleição. Também em destaque aqui é sobre a inteligência artificial. Errar é humano. Pegadinhas lógicas ameaçam o avanço da IA. O estudo do Google mostra que recursos de inteligência artificial, como o ChatGPT, incorporam problemas de raciocínio lógico típico dos humanos. E também falando sobre essa mesma temática, a Apple
retarda recursos de inteligência artificial em seus novos celulares. Também em destaque aqui pelo Brasil é sobre a banalização do sigilo de 100 anos, que é alvo de críticas. Especialistas veem o uso indevido dessa decretação de sigilo a documentos públicos sobre a alegação de dados pessoais, procedimento que cresceu com Bolsonaro e agora é utilizado pelo presidente Lula e por governadores. Também em destaque é na área da saúde, uma doença atípica, a pneumonia silenciosa, registra alta de casos. Os registros hospitalares pelo país registraram aumento desses casos de uma pneumonia atípica causada por uma bactéria com sintomas mais brandos, o que pode retardar a procura por um médico. Também em destaque aqui na capa do jornal Globo, no caderno especial, no G20 que está acontecendo no Brasil, meio ambiente e pobreza, temas urgentes no G20, como combater a pobreza e financiar a inclusão social e também a transição energética é prioridade na agenda brasileira durante o evento. Outro destaque aqui é que o motorista é preso por perseguir e matar motoboy em São Paulo. O entregador teria batido no retrovisor de um Porsche de um empresário que o seguiu e o atingiu por trás na madrugada. O motorista foi enquadrado por homicídio doloso. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Globo. Celi, o que a gente destaca no Estadão? Estadão, Amanda, a manchete principal é a mesma manchete do jornal O Globo, que você acabou de ler. São sobre as eleições na Venezuela. Pressão externa cresce e Nicolás Maduro, expulsa 7 diplomatas. Protestos contestam a reeleição para o 3º mandato de Nicolás Maduro. Representantes de 7 países latino-americanos deixam Caracas, que é a capital. Ruas de diversas cidades são tomadas por opositores do regime chavista. Esta é a foto de uma manifestação de eleitores contra Maduro. Manifestantes em Caracas entram em confronto com policiais. Em cidade no norte da Venezuela, a estátua de Hugo Chávez foi derrubada por manifestantes. Tem também o editorial de hoje é sobre esse assunto. É assim que funciona uma ditadura. Tem outra matéria dizendo que Brasil cobra as atas eleitorais, mas ignora indício de fraude. Brasil, oficialmente, e nem os Estados Unidos se pronunciaram a respeito das eleições lá na Venezuela. É destaque ainda na capa do Estadão, sobre a Previdência, no caderno de Economia e Negócios, sobre a Previdência, dizendo que a vinculação do salário mínimo deve consumir 56% dos ganhos com a reforma tributária. O cálculo aponta impacto de 638 bilhões no INSS em uma década. O governo admite impacto nas contas públicas, mas diz que valorização do mínimo é uma política de combate à pobreza. 920 bilhões de reais por ano é o atual gasto do governo com previdência social. Despesas federais, também no caderno Economia e Negócios, para escapar de cortes. Quais são esses cortes? É aqueles 15 bilhões que o governo decidiu reter, 15 bilhões de reais. Para escapar, então, desses cortes de 15 bilhões, os ministérios gastam 8,8 bilhões em uma semana.
decisão do Planalto de congelar despesas provocou corrida de ministros para dar destino às verbas. Esse caso aqui também de violência nas ruas de São Paulo, que a Amanda acabou de ler, é também chamada de capa do Estadão, pela brutalidade do fato. Motorista em um carro Porsche, de marca Porsche, carro aí de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, persegue e mata motociclista em briga de trânsito em São Paulo. O empresário foi preso. Ele admitiu ter perseguido o motociclista de 21 anos, mas disse que a colisão foi acidental. Ainda é destaque na capa do Valor Econômico, nas páginas das Olimpíadas de Paris, é esta foto, como a Amanda disse, é uma foto muito bonita. A gente pensa até que é uma montagem, mas não é. Isso foi uma foto tirada na hora que o Gabriel Medina sai de um impulso de uma onda, ele fica desta maneira, totalmente em pé e faz o gesto de nota 10, mas ele não conseguiu nota 10 nesta apresentação dele, conseguiu 9,9. Aí diz a manchete: Gabriel Medina dá show e elimina japonês. Com uma onda quase perfeita e nota 9,90, brasileiro, esse que está na foto, derrotou o Kanoa Igarashi, que o eliminou nos Jogos de Tóquio e vai agora enfrentar outro brasileiro nas quartas de final, que é o brasileiro Chumbinho. E ainda sobre as Olimpíadas, e com esta nota eu encerro os destaques da manchete da capa do Estadão, dizendo que as duas ginastas, a Rebeca Andrade, brasileira, e a Simone Biles, norte-americana, hoje vale medalhas. Finais por equipes na ginástica. O primeiro confronto entre a brasileira e a americana acontece a partir das 13h15, horário de Brasília. É com você. A gente vai agora para a capa da Folha de São Paulo. A gente começa com a manchete do dia, que também fala sobre as eleições na Venezuela. Essa foto aqui que mostra moradores de Caracas que protestam contra a proclamação da reeleição do venezuelano Nicolás Maduro. Pede aqui por liberdade. A vitória atribuída a Maduro provoca protestos e também dúvidas. O Brasil pede a divulgação das mesas de votação e a Venezuela expulsa alguns diplomatas. E aqui também em destaque, centenas protestaram em bairros populares de Caracas contra a reeleição do ditador venezuelano. Agora, em destaque também na Folha de São Paulo, na política internacional, é que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propõe um plano para reformar a Suprema Corte. Ele anunciou esse plano para reformar a Suprema Corte, limitando o mandato dos magistrados, que hoje é vitalício. O democrata pretende também defender a anulação da decisão que deu impunidade a Donald Trump por crimes cometidos na presidência. O aval do Legislativo, porém, é improvável, aí falando sobre a Câmara dos Deputados e Senadores, sobre o Congresso Nacional lá dos Estados Unidos. Ainda em destaque aqui na capa da Folha de São Paulo é que a dívida pública bruta sobe a 77,8% do PIB de junho. A dívida bruta atingiu 77,8% do Produto Interno Bruto no mês passado, o que significa um aumento de 1,1 ponto percentual referente de comparação ao mês de maio. Foi o que afirmou o Banco Central
Central, esse que é o pior patamar desde novembro de 2021. No ano, a alta acumulada é de 3,4 pontos do PIB. Em junho, a dívida ficou em 8,7 trilhões, aqui falando sobre o Brasil. Também em destaque, a decisão do CAD cai em disputa por ações de usinas. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região obrigou em primeira instância a CSN a vender suas usinas, anulando a decisão do CAD, que é o Conselho de Defesa Econômica, que pediu à empresa para manter a participação acionária na concorrente. E aí, por causa dessa decisão, a CAD veio a recorrer. Também em destaque na Folha de São Paulo são sobre as Olimpíadas de Paris, que o Japão impõe derrotas ao Brasil. O país asiático evitou o pódio da judoca Rafaela Silva e a medalha dourada ou prateada de Raíssa Leal no skate feminino. Também em destaque aqui a paródia polêmica, Paris 2024 pede desculpa pela Última Ceia, uma encenação aí do quadro Última Ceia. Aí também em destaque, Eduardo Sodré escreve de Marta a Nadal, veteranos lutam contra o tempo e as lesões na França. Também em destaque a foto de Gabriel Medina, que dá show e despacha seu algoz japonês nas oitavas do surf. Ele vai enfrentar agora o surfista Chumbinho em um duelo brasileiro. Também em destaque aqui, falando sobre o Brasil, é que o Exército cria uma cartilha e adota uma terapia contra os vícios nas bets. O Exército ele criou essa cartilha para prevenir o vício em apostas esportivas entre os seus soldados. O conteúdo é tema de palestras de mais de 600 organizações militares. Oficiais dizem haver temor de que a jogatina online leve a extremos, como inflar as estatísticas de suicídio. O tema também será tratado pela FAB e pela Marinha. Também em destaque aqui na capa do Globo é a Alice S., que escreve uma carta aberta ao meu pai alcoólatra. Nunca foi sua culpa, pai, assim como nunca foi minha culpa. No Dia dos Pais, espero que você, que é pai, entenda que o alcoolismo é uma doença. Ele mata. E por fim, os editoriais aqui do jornal Folha de São Paulo. O primeiro fala sobre as eleições na Venezuela. Fraude de Maduro não pode ficar impune sobre os resultados dessas eleições, e o segundo é o saldo sangrento há cerca de um ano da Operação Escudo lá em São Paulo, na região litorânea. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo. Celi, o que a gente tem no Povo? Jornal Povo, Jornal Cearense O Povo, Amanda, destaca no alto da sua capa essa foto que está estampada hoje. Eu acho que é uma foto mundial. Essa foto é do fotógrafo Jeromel Broillet, ele que trabalha para a AFP, que é a agência France Press. Ela está sendo utilizada por conta do ineditismo da foto. Ela está sendo usada, acho que nas capas dos jornais do mundo inteiro. Paris 2024, Gabriel Medina, brasileiro, brilha e vai enfrentar Chumbinho nas quartas de final do surf. Ele que nessa prova ele tirou 9,9, a maior pontuação do surf brasileiro. Mas a manchete do jornal é sobre o combate ao crime organizado. Ceará centraliza inteligências e fará redesenho da Polícia Civil. Após nova reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada, acontecida ontem, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, fecha convênio com o Fórum Brasileiro da Segurança Pública para redimensionar a atuação da Polícia Civil no estado do Ceará. Ainda destaque na capa do Povo, na área de economia, é uma matéria dizendo que a conta de água e esgoto no Ceará
acumula alta de 25% em 19 meses, uma alta aí imposta pela CAGES. Na área mundial, os países exigem transparência e protestos na Venezuela contestam a reeleição de Nicolás Maduro. Esta foto dessas crianças com um cachorro é para ilustrar uma matéria, uma ação que foi realizada ontem lá no bairro do Genibaú, na periferia de Fortaleza, que foi a entrega de coleiras antiparasitárias para animais. Essa ação não é da Prefeitura de Fortaleza, foi da Secretaria de Animais do Governo do Estado do Ceará. E por último, destaque na capa do jornal O Povo, a reportagem sobre as eleições em Fortaleza, destacando que candidaturas avançam na definição dos vices. A gente vai agora para os destaques no Correio Brasiliense de hoje, que assim como de outros jornais, a manchete do dia é sobre as eleições na Venezuela. Declarado reeleito, Maduro ataca a oposição e enfrenta protestos. Uma revolta aqui, como é mostrado na foto, que também tem Nicolás Maduro. Revolta se espalha pela capital da Venezuela, Caracas, e outras cidades após uma suspeita de fraude nas eleições. Forças de segurança usaram gás lacrimogêneo para dispersar os atos. Autoridades eleitorais promulgaram a vitória de Nicolás Maduro e o presidente denuncia uma tentativa de golpe no estado. A líder opositora, Maria Corina Machado, diz ter prova de que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, venceu o pleito de domingo com 73,2% dos votos e convocam a mobilização para hoje. Ainda falando sobre esse assunto, é que a Venezuela, a capital, expulsa embaixadores e diplomatas de 7 países que contestaram as eleições. E o jornalista Luiz Carlos Azedo escreve sobre para ganhar tempo, o presidente Lula diz aguardar atas da eleição antes de reconhecer a vitória de Maduro. Também em destaque aqui no Correio Brasiliense são as Olimpíadas de Paris, a imagem de Medina, ele que teve a maior nota no torneio de surf dos Jogos Olímpicos até agora. Ele passou pelas quartas de final, eliminou o mesmo japonês que o tirou das disputas pelas medalhas em Tóquio em 2021. Hoje o Mar Pacífico verá um duelo de brasileiros pela permanência na competição. Medina enfrenta o Chumbinho, que venceu o outro marroquino competidor. Outro brasileiro nas Olimpíadas, Felipe Toledo, foi derrotado por um japonês e está eliminado das Olimpíadas. Ainda falando sobre os destaques brasileiros, são as mulheres de luta. A tristeza de Rafaela Silva, que foi derrotada na disputa de bronze pelo judô, contrastou com a euforia de Bia Ferreira, que estreou com uma vitória no boxe. E também é sobre a hora do show. O destaque aqui é para Rebeca Andrade, que é uma das estrelas da final por equipes na ginástica, que vai acontecer hoje a partir de 1h15 da tarde. Ela é uma das desafiantes à grande vitória e também uma das desafiantes da favorita da modalidade, a norte-americana Simone Biles. Também em destaque aqui agora falando do Brasil, é que o Ministério Público critica o Departamento de Estradas de Rodagens por painéis nas vias, aqui falando sobre as questões de mobilidade lá em Brasília. Outros destaques é o buraco do Tatu, que as obras terminam e a pista vai ser liberada amanhã para o trânsito. Também falando de Brasília, um crime lá no trânsito, na verdade em São Paulo, o motorista de uma Porsche persegue e mata motociclista. Outro destaque é na área da saúde, que fala sobre o envelhecimento tardio. Pesquisas independentes atestam dieta que rejuvenesce as células. Outro destaque é no Correio Brasiliense Poder, que fala com a secretária de Justiça do DF e ela conta que há mais
mais tecnologia, contra o tráfico de pessoas. Falou também sobre a Carteira Nacional de Identidade com biometria, com um instrumento de combate a esse tipo de crime. E por fim, aqui em destaque, essa série de reportagens feita pelo Correio Brasiliense sobre as piratas das estradas, vida em risco nos ônibus clandestinos. O Correio inicia essa série de reportagens sobre o transporte interestadual ilegal, com alerta de especialistas e também de autoridades. Viagens mais baratas em empresas e veículos sem aval dos órgãos de fiscalização guardam perigos que vão desde golpes a acidentes e até morte. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio. Oceli, o que a gente tem no Valor Econômico? Grupo do G20 no Brasil. País busca investimentos em transição energética e também inspirar políticas de combate à pobreza. É o título da matéria do Caderno Especial. Sobre legislação, compliance evolui nas empresas com investimentos em tecnologia e abertura para novos temas. Olimpíadas de Paris, com nota 9.9, Gabriel Medina vence o japonês Kanoa Igarashi e vai às quartas de final contra o brasileiro Chumbinho. A manchete do Valor Econômico é uma pesquisa dizendo que os furtos no comércio do país atingem o maior nível desde 2019. Essas ocorrências foram responsáveis por 31,7% das perdas do setor e representaram prejuízo de 11 bilhões de reais. O varejo brasileiro, diz a nota de destaque da manchete do Valor Econômico. O varejo brasileiro tem sofrido perdas significativas e crescentes com furtos praticados por clientes, funcionários e parceiros. Segundo a Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, a ABRAP, representaram 31,7% dos prejuízos do setor, maior nível desde 2019. O índice total de perdas do comércio, que inclui furtos e fraudes, também acelerou e teve o maior patamar da pesquisa feita desde 2016. O percentual geral atingiu 1,57% das vendas no ano passado, 2023, e 0,9 ponto acima do ano anterior, 2022. O total pode ter chegado a 35 bilhões de reais. O varejo movimentou 2,23 trilhões em 2023, segundo o IBGE. Ao se considerar apenas a fatia projetada dos furtos, que é de 31,7% dentro do total, representaram cerca de 11 bilhões de reais. É mais da metade do valor faturado pelo GPA, dono do Pão de Açúcar, e quase a venda bruta total das lojas Renner no ano passado. Com certeza, as lojas não ficam com esse prejuízo. Esse prejuízo de 11 bilhões é repassado para o preço dos produtos. Esses 11 bilhões, fruto de furtos, não só de clientes. Os furtos são feitos por clientes, funcionários e parceiro das lojas. Então, é repassado, o produto fica mais caro, porque o prejuízo é passado para, no final, quem paga a conta é o cliente. Em meio a contestações, cenário agora internacional. Em meio a contestações, Nicolás Maduro proclama vitória e rompe relações com 7 países. Ele pediu para expulsar os embaixadores desses países que não apoiaram a reeleição dele.
Também na área internacional, é destaque na capa do Valor Econômico, dizendo que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, quer limitar o poder da Suprema Corte. Essa matéria também foi destaque na Folha de São Paulo. O presidente Joe Biden propôs mudanças radicais na Suprema Corte dos Estados Unidos. É comparado aqui como o STF, o Supremo Tribunal Federal. Aqui no Brasil, lá chama-se Suprema Corte. E o que é essas mudanças radicais? Incluindo limite aos mandatos e um código de conduta vinculativo para seus 9 juízes. A oposição dos republicanos no Congresso, no entanto, deve dificultar as chances de as propostas dos democratas, as sugeridas pelo presidente Joe Biden, avançarem. Biden pediu ao Congresso a aprovação de normas como obrigação de revelar presentes recebidos. Obrigação dos 9, lá são 9 ministros, 9 juízes, a obrigação de cada um revelar presentes recebidos, que hoje não precisa. Eles recebem presente, seja de quem for, e não é preciso revelar. 2. Restrições à participação em atividades políticas públicas e vedação a participar de julgamentos em que eles, juízes, ou seus cônjuges, marido ou mulher, tenha algum tipo de interesse naquela causa. A proposta também estabelece um limite de 18 anos para os mandatos dos juízes. Aqui vai até os 75, que é a compulsória. É o limite máximo que o servidor público pode ficar no exercício do cargo. Lá ele quer limitar a 18 anos de mandato para os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Aqui também tem uma entrevista, que é a foto desta jovem senhora. Ela é a Roberta Soares. Acaba de assumir o comando da Novelis na América do Sul, primeira mulher a liderar a multinacional do alumínio, em uma das 4 regiões do globo em que o grupo atua. À frente da divisão, poderá ser responsável pela construção de uma nova fábrica no Brasil, orçada em 4 bilhões de reais. Essa é a mulher forte da Novelis, que é uma indústria, uma multinacional de alumínio. Aquisição de empresa listada cresce, é outra matéria do Valor Econômico. Mudança de perfil. Após 2 anos ruins e mudanças na tributação, o setor de fundos não será mais o mesmo, diz Walter Maciel, da Azequest. Ele fala, não vai ser melhor ou pior, será diferente. A classe multimercados não será mais tão grande. E por último, é dizendo que a empresa Mover retoma negociação com a CSN para vender a Intersemente. É com você, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas de cada jornal, começando agora com a área editorial do Jornal o Globo. O primeiro, que foi destaque também na capa de hoje, fala que o Brasil precisa denunciar a farsa eleitoral de Maduro. Em nenhum momento o processo na Venezuela inspirou confiança, as irregularidades foram constantes, é o que diz o primeiro editorial aqui do Jornal o Globo. E o segundo fala sobre economia,
que a crise fiscal exigirá ações mais duras para o país fechar 2024 com déficit zero. O rombo nas contas públicas do primeiro semestre foi de 68,6 bilhões de reais. Esse é o terceiro número pior desde 1997. Os destaques aqui nas páginas internas, a gente vai agora para a área de política. Acesso negado, Lula e governadores recorrem ao sigilo de 100 anos em documentos nos moldes de Bolsonaro. Aqui 2 governadores que têm essa prática, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sob seu governo, a Polícia Militar barrou acesso aos processos do vice de Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Também aqui em destaque é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que em reunião do STF, a prestação de contas de uma ONG investigada sob o sigilo de 100 anos. Aqui o Jornal Globo mostra os principais casos de sigilo, como por exemplo as visitas ao Palácio da Alvorada. No início do governo Lula, a CGU derrubou o sigilo sobre uma lista de visitantes à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na residência oficial. Meses depois, após uma portaria da Controladoria Geral da União, começou a divulgar as visitas também do atual governo. O entendimento, no entanto, passa por indas e vindas, já que o GSI já omitiu a presença de autoridades públicas e negou a divulgação de novas listas este ano, alegando que se trata da intimidade do presidente. Sobre ainda a questão do governo Bolsonaro, além das visitas na Alvorada, o governo Bolsonaro decretou um sigilo de 100 anos sobre outros dados, como cartão de vacinação do então presidente e um processo disciplinar aberto pelo Exército contra o ex-ministro Eduardo Pazuello. Outros processos aqui também sobre sigilo de 100 anos, sob a gestão Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, a Polícia Militar negou um acesso a processos disciplinares contra o coronel da reserva Ricardo Melo Araújo, que é indicado pelo PL para compor a chapa do atual prefeito e candidato à reeleição na capital, Ricardo Nunes. Outro destaque aqui também é sobre a questão do Rio de Janeiro, que o governo de Cláudio Castro, que é do PL, impôs um sigilo sobre uma prestação de contas do Instituto Fair Play, que é uma das ONGs investigadas pelos desvios de recursos públicos. Outros destaques aqui na política é que a chapa Lula-Alckmin não impede confrontos entre os seus partidos pelo país. A aliança entre o PT e o PSB em lados opostos nas capitais. Embates diretos mais relevantes serão nas cidades paulistas. Outro destaque aqui do governo é que Lewandowski, o ministro da Justiça, discute um projeto de emenda à Constituição da Segurança com governadores. Chefes dos executivos do Sul e do Sudeste temem a perda de autonomia. Também em destaque na política é que o PT dá um cheque em branco à paz e mira em 2026. O partido passou meses tentando indicar o vice na aliança, mas acertou a formação de uma chapa puro sangue com o PSD. A justificativa envolve garantir um palanque forte para Lula no Rio de Janeiro daqui a 2 anos, após derrotas da sigla no estado. Outro destaque aqui é que Thalíria denuncia ameaça de morte e ofensas racistas. Autor do texto escreveu que a deputada ficaria furada como Marielle se não desistisse da política e o caso foi levado à polícia. Ainda em destaque é que petistas retiram candidatura em Maceió para apoiar nome de Renan Calheiros. O MDBista Rafael Brito disputará contra o atual prefeito JHC, que é aliado de Lira.
Outro destaque pela política é que o PSDB prepara a expulsão de um grupo que organizou um protesto contra a Datena. O diretório vai instaurar processos disciplinares contra a ala pró-Nunes. O dossiê sobre a confusão do evento circula na sigla. Ainda em destaque na política é que o PSD fecha o apoio de Bolsonaro em Curitiba. Ratinho Júnior, Greca e Pimentel, candidato a prefeito, contrataram aí a aliança com o ex-presidente, atraindo o PL. Uma dobradinha será com o ex-deputado Paulo Martins. Nomes da Lava Jato, Moro e Deltan Dallagnol se dividem na disputa. Agora, em destaque pelo Brasil, a emergência suspeita sobre as prefeituras do Rio Grande do Sul que contratam empresas investigadas para reparar danos pela chuva. Outro destaque pelo Brasil é que motorista de Porsche é preso por morte de motociclista. O carro atingiu um motoboy depois de uma discussão por causa de um retrovisor. A defesa nega a intenção de atropelar a vítima. Na área da economia, os destaques são driblando as pautas bombas, os riscos adiante no semestre. Sem munição, o governo terá que enfrentar o Congresso hostil para equilibrar as contas públicas. Ainda na área de economia é que a dívida pública aumenta e atinge 77,8% do PIB. O patamar registrado no mês passado, em relação a essa dívida é sobre o mês de junho, é o mais elevado desde novembro de 2021. O governo vê uma tendência de alta até 2027. No primeiro semestre, as contas da União, dos estados e dos municípios fecharam com um déficit de 43,4 bilhões. Também em destaque é o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que defende a política de redução do juro do crédito consignado. O ministro diz que a orientação é não subir a taxa de empréstimo e também critica os bancos. Aqui também destaque pelo Brasil na área da economia, abandonar ou resistir sobre os dilemas dos suinocultores no Rio Grande do Sul. Criadores gaúchos de porcos tentam se recuperar depois dos prejuízos causados pelas enchentes que devastaram suas propriedades. E são esses aqui os destaques que a gente tem no Jornal Globo. O que a gente tem dentro do Estadão, Oceli? Eu começo, Amanda, pela coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. O Itamaraty manda recado com a ausência de embaixadora em declaração de vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, orientou a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, a não comparecer ao ato de proclamação de vitória do ditador Nicolás Maduro ontem, como revelou a coluna. Apesar de não endossar as suspeitas de fraude acerca do pleito, o governo brasileiro decidiu esperar as atas das votações em uma ação articulada com autoridades do México e da Colômbia para cobrar transparência no pleito. A ausência de Glivânia, afirmam diplomatas, foi uma sinalização de que o Brasil não reconheceria automaticamente a reeleição de Maduro. Um dia antes da eleição no país vizinho, a embaixadora participou de uma reunião com Maduro, o que atestaria a mudança de postura da diplomacia brasileira. Outra nota importante aqui da coluna do Estadão é sobre uma pesquisa, como é que está a disposição dos eleitores brasileiros com relação às eleições municipais deste ano, cujo primeiro turno é dia 6 de outubro. Sem pressa é o título da nota. A maioria dos eleitores ainda não decidiu em quem votar para prefeito.
A pesquisa Observatório da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, feita pelo IPESP, mostra que 28% só vão escolher o candidato quando a campanha começar. E ela começa no dia 16 de agosto. Outros 20%, isso aí 28%, só vai definir quando a campanha começar. Outros 20% vão esperar o último debate. E 9% acreditam que só decidirão no dia da eleição. Por isso a importância da chamada boca de urna. 9% só decide no dia. De acordo com a pesquisa, apenas 36% já estão decididos. No levantamento, 7% não souberam ou não responderam às indagações dos entrevistadores. As entrevistas foram feitas de 4 a 10 de julho, com 3.000 pessoas nas 5 regiões brasileiras. Vamos para a página dos editoriais. O primeiro, é assim que funciona uma ditadura. Oposição jamais teve a chance de derrotar Nicolás Maduro no voto. Do início ao fim, o ditador fraudou o processo eleitoral e intimidou os venezuelanos para se aferrar, para se apegar ainda mais ao poder. Segundo editorial, pressão desabrida sobre a Eletrobras. Após tentar influenciar a sucessão da Vale do Rio Doce, governo Lula constrange a Eletrobras a ceder vagas no conselho da empresa e prova porque o Brasil não é confiável aos olhos de investidores estrangeiros. Páginas dos artigos. O primeiro é do jornalista Jorge Ocubaro, A Hora das Vítimas. Ele escreve: a Comissão de Anistia aprovou relatório que reconhece a responsabilidade do Estado brasileiro na perseguição a japoneses logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E o segundo artigo é do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele escreve: Sabesp na direção certa. Sabesp é a Companhia de Saneamento de São Paulo, que foi privatizada. O governador escreve: investimento vai garantir o maior legado que a gente pode deixar para São Paulo, o legado da saúde, da sustentabilidade e do desenvolvimento. Páginas de política. Controladoria Geral da União. A auditoria da CGU, da Controladoria Geral da União, diz que a Codevasp, que é essa companhia do Vale do São Francisco, superfaturou asfalto em 10 estados. Os danos vão além do sobrepreço, vão além do superfaturamento, pois as obras de pavimentação terão menor vida útil e maior custo de manutenção, aponta relatório da CGU. A estatal afirma cooperar com os órgãos de controle. E onde é que foram usados esses asfaltos de má qualidade e ainda superfaturado? Foi nos estados do Amapá, os estados onde foram contratadas obras com algum tipo de irregularidades: Amapá, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rio Grande do Norte,
Sergipe, Tocantins, Piauí e Pernambuco. Portanto, a maioria no Nordeste. Uma auditoria da Controladoria Geral da União concluiu que a estatal, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasp, superfaturou o preço do asfalto utilizado em obras de 10 estados do país. Esses 10 estados que eu acabei de ler. A CGU calculou em 7,3 milhões de reais o prejuízo pela inobservância de parâmetros normativos como a espessura e a aderência dos pavimentos utilizados. Usa material de baixa qualidade para sobrar dinheiro. E o prejuízo é esses 7,3 milhões de reais. E o investigado é o ministro Juscelino Filho. Claro, ele nega as irregularidades, jamais ele vai admitir uma coisa dessa. E procurada pelo Estadão, a Codevasp disse que apontamentos e recomendações de órgãos de controle, como a CGU, são observados pela companhia. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, diz que Bolsonaro seria opção melhor para a direita em 2026. Ele afirma que o ex-presidente, ele afirma que o ex-presidente da República deve voltar a se tornar elegível para a disputa em 2026. Hoje, Bolsonaro é inelegível. Ele não pode se candidatar a nada. Mas o Zema acha que o Tribunal Superior Eleitoral vai reverter essa situação, como reverteu o caso de Lula. Hacker é condenado por calúnia contra o ex-presidente Bolsonaro. PSDB acionará a justiça por pronunciamento de Lula no domingo passado. O PSDB acha que foi uma fala eleitoreira. Na área internacional, aqui 2 páginas, aliás 3 páginas, sobre as eleições na Venezuela. Países exigem transparência e protestos contestam a reeleição de Nicolás Maduro. Maduro reage e expulsa diplomatas de nações que criticaram o resultado da eleição. Brasil cobra atas das urnas, mas ignora indícios de fraude de Maduro. Pressão aumenta e testa a coesão da ditadura chavista. Com apoio de Câmara, o Biden anuncia plano de reforma da Suprema Corte dos Estados Unidos. Brasil, São Paulo vê alta de latrocínio e motociclistas usam rodovias para fugas. Quadrilhas atuam em ataques à residência. É também matéria dos jornais do Sul e também aqui do Estadão, essa violência no trânsito de São Paulo. O motorista de um carro Porsche, carro de luxo, atinge e mata motociclista na Avenida Interlagos por uma briga de trânsito. O rapaz tinha 21 anos de idade. Brasileira ganha prêmio por reduzir testes com animais. Testes para fabricação de medicamentos. Fóssil ajuda a explicar a evolução de mamíferos. Exame de sangue para Alzheimer tem precisão de 91%. Diagnóstico inicial para a doença continua a ser um desafio.
O Ministério deixa de apresentar dados gerais de saúde Yanomami. As páginas sobre as Olimpíadas de Paris, que são 5 páginas, o Estadão está todo dia destinando 5 páginas para a cobertura das Olimpíadas. E a primeira matéria diz: maiores estrelas da ginástica, que é a brasileira Rebeca Andrade e a americana Baus, iniciam os embates em finais. No tênis, o Djokovic derrota Nadal, que pode se aposentar. Gabriel Medina se vinga de japonês e vai enfrentar Chubinho nas quartas de final. O brasileiro Kevin Hoffler fica em 6º lugar e diz que regras beneficiam nova geração. Seriedade, o maior mérito do Brasil no jogo de estreia do vôlei feminino. Palco do skate, Praça da Concórdia vira ponto de encontro dos jovens. Caderno Economia e Negócios. Vinculação do salário mínimo consumirá mais da metade da reforma da Previdência. Hidrogênio verde, dos incentivos a um futuro sustentável. Valorização do salário mínimo combate a pobreza, diz secretário. Ministérios tentam fugir de cortes, os 15 bilhões de cortes, e gastam 8,8 bilhões em uma semana. Medidas de bloqueio atingirão todas as áreas, diz o Rogério Seron, que é o secretário da Receita Federal. Dívida bruta do governo sobe e vai até 70,8% do produto interno bruto. Montadora dos Estados Unidos dobram a aposta em veículos a combustão. Compra da Interpeg abre a avenida de crescimento. A partir de outubro, o Banco Itaú vai oferecer Pix por aproximação. E por último, Amanda, é aqui, capa do Caderno de Cultura, é uma matéria com o ator Glen Powell. Todos sabem que Glen Powell é uma grande estrela, certo? Aos 35 anos, o ator texano de Twister e Todos Menos Você faz sucesso e tem credibilidade, mas não considera nada garantido. É esse o perfil da capa do Caderno Cultura e Comportamento da edição de hoje do Estadão. Agora é com você. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo, começando com a área de opinião. Aqui o destaque na imagem de hoje é essa charge que fala sobre a eleição de Maduro, sobre a vitória dele lá na Venezuela, ele aqui no primeiro lugar, enquanto os outros lugares e os seus redores estão aí tomados pelo fogo. Na área de editorial, fraude de Maduro não pode ficar impune. São muitos os indícios de irregularidades no pleito. Simpático ao ditador, o governo Lula precisa ir até o fim na cobrança por uma transparência na apuração. O segundo editorial é sobre o saldo sangrento. Após um ano, a Justiça e o governo Tarcísio de Freitas não puniram os responsáveis pelas mortes na Operação Escudo, isso falando sobre a segurança lá em São Paulo. Na área de política, na coluna Painel, que está sendo escrita por Guilherme Seto, ele intitula ela como um racha. Ele diz que a entrada da deputada federal Rosângela Moro, do União Brasil, esposa de Sérgio Moro, como vice na chapa de Ney Lepovitch, na
Prefeitura de Curitiba confirma na segunda-feira, que foi confirmada na segunda-feira, sacramentou a divisão da direita na cidade com os desdobramentos para 2026. O senador Sérgio Moro pretende concorrer ao governo do Paraná e vê um eventual apoio da máquina da capital como um reforço importante. O governador Ratinho Júnior, por sua vez, quer o deputado Alexandre Cury como seu sucessor. Ainda em destaque na política é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que troca as lives de 2020 por viagens para eleger prefeitos aliados. O ex-presidente é o principal cabo eleitoral do PL e a sigla avalia que a eleição deste ano pode ajudar a criar bases para a campanha para o pleito presidencial de 2026. Seguindo com os destaques na política, agora falando da área lá do Sudeste, é que Nunes passa a negar ataque a Boulos após uma ação na Justiça. O prefeito do Rio de Janeiro chamou o rival de invasor, mas diz não ter citado o nome do deputado. Ainda em destaque nas eleições aí pelo Brasil é que o PT intervém em diretório e apoia o MDB em Maceió. Também falando de São Paulo, coitado do Datena, diz Marçal sobre confusão no PSDB. E também as sabatinas da Folha e do UOL, que falaram com pré-candidatos à prefeitura de Maceió, que na verdade vão falar. Os 3 primeiros postulantes nas pesquisas foram os convidados das sabatinas lá em Maceió, que começam a partir de hoje. Também em destaque na política é que a Receita acatou ilações de Flávio em investigação, diz aí uma área do Fisco, que é a Receita Federal. A Corregedoria do órgão encomendou um parecer e a advogada diz que a análise é parcial. Também em destaque aqui na área de política é o aumento do salário de quase 300% de Zema. O governador de Minas Gerais é irregular, diz Conselho. Outro destaque aqui é na área de opinião. Joel Pinheiro da Fonseca escreve que sobre a tolice da esperança. O Brasil é impotente perante a fraude de Maduro, mas pode aprender uma lição. Também em destaque a venda de sentenças na Bahia volta a ser alvo do STF, do CNJ e também da Polícia Federal. Duas desembargadoras se tornaram réis na Operação Faroeste. Os seus advogados dizem não haver provas concretas do crime. Outro destaque também na área da política é que o PSDB diz que vai à justiça contra o pronunciamento de Lula em rede nacional. Pelo mundo, os destaques aqui são 3 páginas que a Folha de São Paulo traz sobre as eleições na Venezuela. Essa que foi a manchete, da capa do jornal, é que sob acusações de fraude, Maduro é proclamado reeleito. O ditador pavimenta o caminho para mais 6 anos no poder. Embaixadora brasileira não vai ao evento de proclamação. Aqui também as matérias falam sobre as acusações da oposição que vê em fraude no sistema, no processo de votação lá na Venezuela. O país tem um sistema de voto eletrônico que também conta as cédulas em papel. Aqui a Folha de São Paulo mostra como é que é feita a votação lá, e a acusação diz que suas testemunhas eleitorais só poderão acessar, na verdade, 40% das atas das urnas. Isso é um direito que é assegurado por lei. O restante não teria sido emitido, deixando dúvida a esses 60% que foram enviados. E a acusação também diz que o Conselho Nacional Eleitoral não divulgou os dados detalhados sobre os votos. Uma projeção também com base em amostragem de votos indica uma vitória opositora e não de Maduro. Ainda falando sobre
sobre a Venezuela. Ela expulsou 7 diplomatas de países latino-americanos após o pleito e a oposição reafirma que venceu e convoca atos lá no país. Também falando aí da Venezuela, que o Brasil não felicita chavista e diz aguardar atas da votação. Em comunicado, Itamaraty exige uma verificação imparcial dos resultados. Ainda falando do mundo, Biden propõe um fim do cargo vitalício da Suprema Corte. O presidente dos Estados Unidos diz que vai atuar no Congresso para aprovar a reforma, mas chances de sucesso, na verdade, são mínimas. E também o maior PIB do mundo, os Estados Unidos, tem pobres em excesso. Agora, os destaques no mercado e na economia é que a dívida pública bruta do país vai a 77,8% do PIB em junho. O indicador solvência acumula alta de 3,4 pontos percentuais ao ano. E também aqui em destaque é que a Receita Federal identifica 2.339 empresas que utilizam o PERSE, que é o Programa de Retomada da Cultura e da promoção de eventos sem habilitação. O número equivale a 31% dos negócios já habilitados para o benefício. O prazo para regularizar a situação termina no dia 2. E também em destaque aqui sobre as contas do governo, um pente fino que vai verificar 800 mil benefícios temporários do INSS até fim do ano, é o que diz o ministro da Previdência, Carlos Lupe. Também em destaque, Adriana Fernandes escreve que o governo não terá como fugir de um controle maior do auxílio-doença. Gastos com benefícios estão em disparada, com alta de 50% ao ano. E outro destaque aqui, por fim, na área do mercado, é que teto na alíquota pode afetar a cesta básica, diz economista. Roberto da Fonseca sugere usar limite na arrecadação na reforma. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo, ou seria o que a gente tem no Povo? Jornal Povo Cearense, Amanda, na sua página 2, já traz uma matéria com a atleta Rafaela Silva, perde disputa pelo bronze, pela medalha de bronze, no retorno aos Jogos de Paris. O Brasil soma 2 medalhas no judô até agora, a modalidade que mais pódios tem na história do esporte olímpico brasileiro, mas que até agora, as Olimpíadas ainda vão até o dia 11 de agosto, mas que até agora não vem alcançando a mesma performance. Outra matéria é sobre um tremor de terra. O município de Itatira fica aqui a uns 210 quilômetros de Fortaleza, ali perto de Canidé, nos sertões de Canidé. O município de Itatira registra tremor de terra na manhã de ontem. A Defesa Civil fez uma vistoria a fim de saber se o abalo resultou em danos aos moradores, principalmente no distrito Lagoa do Mato, que fica a 15 quilômetros da sede de Itatira. Aqui a foto da cidadezinha lá, e o abalo atingiu 2,6 graus. Outra matéria, também vinda do interior do estado, da cidade do Crato. Primeira fase da licitação da obra do Rio Grangeiro é concluída. A obra do canal do Rio Grangeiro é licitada. Esse Rio Grangeiro é um canal que atravessa a cidade do Crato e todo inverno ele transborda e causa transtorno aos moradores. E parece que desta vez vão fazer uma obra duradoura. O investimento, o processo será dividido em 2 etapas e somará investimentos superiores a 150 milhões de reais. Serão construídas galerias de 5 por 2 metros, aumentando a vazão atual, que é de 60 metros cúbicos, para 140 metros cúbicos
para comportar esse volume d'água e não transbordar, invadindo as casas. Nas Olimpíadas de Paris, na modalidade skate street, o atleta brasileiro Kelvin Hoffler termina em sexta colocação e a seleção feminina de vôlei atropela o Quênia. No tênis de mesa, a Bruna é eliminada. A charge do Cleito de hoje é: vamos para mais 6 anos. É o Nicolás Maduro governando Venezuela com mão de ferro. Na coluna vertical, é sobre a escolha dos vices na sucessão para a Prefeitura de Fortaleza. PSD leva a melhor sobre o PSB de bola na capital cearense. Encerrando meses de muita especulação e movimentações de bastidores, o bloco comandado pelo PT no Ceará confirmou ontem a indicação da deputada estadual Gabriela Aguiar, do PSD, como vice na chapa do pré-candidato Evandro Leitão, do PT, para a Prefeitura de Fortaleza. Na prática, a indicação acaba representando uma vitória do PSD sobre o PSB de bola nos rumos da política cearense, com o ex-deputado e ex-vice-governador e ex-presidente do Tribunal de Contas, Domingos Filho, que é o presidente estadual do PSD e é o pai da deputada estadual Gabriela Aguiar, retomando de vez o protagonismo no bloco governista após romper com petistas e apoiar o Roberto Cláudio, que era do PDT, na eleição de 2022. Domingos Filho era o vice de Roberto Cláudio nas eleições de 2022 para o governo do estado. Eleição essa que é o Mano de Freitas, do PT, ganhou em primeiro turno. A escolha da vice, né, do PT, Gabriela como vice de Evandro Leitão, a escolha também acaba trazendo uma reviravolta do que era defendido por políticos cearenses até o mês passado, época em que a ex-secretária de Cultura do estado do Ceará, a Luísa Sela, do PSB, filha de Isolda Sela, ex-governadora, era citada como o nome certo para o posto. A sensação de vitória acontece ainda que o PSB tenha mostrado pouco interesse no debate de Fortaleza. Entre deputados fica a dúvida sobre como o governo irá contemplar o PSB agora que não ficou com espaço na chapa. Com essa novidade do PT, que foi anunciada ontem pelas redes sociais por Evandro Leitão, ele já antecipou a escolha da vice dele, que é a Gabriela Aguiar, e também com a escolha do vice de Sarto, que continuará sendo Elcio Batista, indicado pelo PSDB, seguem sem vice três outros nomes colocados como pré-candidatos a prefeito de Fortaleza. Ainda não anunciou vice o capitão Wagner, do União Brasil. O capitão Wagner chamou a imprensa ontem 10h30 da manhã, por 11 horas, para falar. Mas a novidade, e que não é novidade, que o vice não está definido ainda, que ele está negociando com 2 outros partidos e que o prefeito de Roberto Pessoa, o prefeito de Maracanaú, está na negociação e caso não consiga a vice, vai lançar chapa puro sangue. Foi a novidade dessa entrevista coletiva ontem do capitão Wagner, que não teve novidade nenhuma. Outro que não tem vice ainda
é o pré-candidato André Fernandes, do Partido Liberal. André Fernandes ontem, pelas redes sociais, anunciou que vai realizar convenção para a escolha, para a homologação da candidatura dele como prefeito de Fortaleza e também a chapa de vereadores. A chapa poderá ser até 44 candidatos a vereador. Aí soltou a nota dizendo que vai realizar a convenção dele a portas fechadas, só restrita, só para filiados e alguns observadores. Não sei nem se vai abrir para a imprensa, mas porque ele quer fazer um evento grande no dia 16 de agosto, que é o primeiro dia de campanha eleitoral, com a presença do ex-presidente Bolsonaro. Mas ele alega que vai fazer essa convenção fechada como se fosse uma retaliação ao Tribunal Regional Eleitoral, porque ele foi multado em R$15 mil e foi obrigado a retirar das redes sociais dele aquele vídeo do lançamento da pré-candidatura dele aqui em Fortaleza, com a presença de Bolsonaro, com muita gente, quase 6 mil pessoas, 10 mil pessoas, lá no ginásio Paulo Sarazate. Ele foi obrigado a tirar. Foi no dia 11 de abril isso. Porque no entendimento do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral, eles pediram voto e não pode pedir voto antecipadamente. Então ele anunciou isso ontem, que sexta-feira, dia 2, vai ser a convenção dele, mas de portas fechadas. E também que não tem vice ainda é o pré-candidato Eduardo Girão, o senador Eduardo Girão, que é pré-candidato do Partido Novo. E por falar em Eduardo Girão, tá aqui a foto dele, é destaque na coluna. Falando em vices, diz a nota, o pré-candidato do Novo, Eduardo Girão, realiza hoje coletiva de imprensa. Ele mandou ontem para as redações dos veículos de comunicação, chamando para uma entrevista hoje às 3h30 da tarde. Diz que quer falar com a imprensa para tratar do tema vice. Segundo a nota, o convite que a assessoria de Eduardo Girão mandou para os veículos de comunicação, estão no páreo para ser vice de Eduardo Girão para a Prefeitura de Fortaleza. A Olga Freire, ela que trabalhou muitos anos, hoje está licenciada do Instituto Peter Pan, que cuida de crianças com câncer, aqui ali no bairro de Fátima, em Fortaleza. Também ele apresenta como opção o empresário Geraldo Luciano, que é o coordenador da campanha dele, já foi anunciado como coordenador da campanha do Eduardo Girão aqui em Fortaleza, a prefeito. E também apresenta como opção para vice a viúva do ex-governador Adalto Bezerra, é a Silvana Bezerra. Ela é médica odontologista, ela é dentista. Então tem essa novidade para hoje, às 3h30, o anúncio aí de Eduardo Girão da sua pré-candidata a vice-prefeita, já que a convenção do Novo está prevista para sábado, às 8 horas da manhã, lá no Hotel Mareiro, na Beira-Mar. Continuando nas páginas internas do jornal O Povo, ainda sobre eleições 2024, tem uma matéria sobre metade dos candidatos de Fortaleza já escolheu vice. 4 nomes de vices já foram definidos, 3 mulheres e um homem. 4 nomes ainda mantêm sem anúncio a composição das chapas. Essa foto é para dizer que, como o PSD de Domingos Filho superou o PSB de Eudoro Santana e Camilo para indicar a deputada Gabriela Aguiar, que é do PSD,
como vice de Evandro Leitão. E tá aqui a foto dos dois, Evandro Leitão e Gabriela Aguiar. Gabriela Aguiar, como deputada estadual, ela é a presidente da Universidade do Parlamento. É um órgão de curso de nível superior mantido pela Assembleia Legislativa. E o Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, indicou a Gabriela, ela é médica geriatra, como presidente, ela fosse a reitora da Unipasse, a Universidade do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ponto de vista da Maísa Vasconcelos: mulheres como moeda de troca entre partidos políticos, escreve a jornalista e radialista Maísa Vasconcelos. O Elcio Batista, presidente estadual do PSDB e candidato a vice-prefeito na chapa de Sarto, culpa Camilo Santana por rompimento entre o PT e o PDT nas eleições passadas. Aqui uma matéria: ontem estiveram nos debates do O Povo, na Rádio CBN, que é comandada aqui no Ceará pelo Grupo O Povo. Aliado de Sarto diz sentir saudade de Camilo. Quem é o aliado de Sarto? É o vereador Adail Júnior. Ele é do PDT, aqui ele aqui à esquerda. Ele é do PDT e criticando a relação entre o governo do estado, entre o governador Eumano de Freitas e a prefeitura de Fortaleza e o prefeito Sarto. Ele diz, o Adail Júnior disse nessa entrevista, que sente saudade de Camilo. Ele disse que na época de Camilo Santana existia uma maior relação, uma maior interação entre o governo do estado e a prefeitura e o município de Fortaleza. Aí tem uma frase do Adail: eles não nos querem. Vereadores Adail Júnior, do PDT, e Júlio Brise, que era do PDT, mas na janela partidária ele mudou-se para o PT, ele se filiou ao PT, debateram ontem, lá nos debates do Povo, também a vinda do presidente Lula para a convenção de Evandro Leitão, marcado para o próximo sábado, às 9 horas da manhã, lá no Castelão, lá no bairro do Castelão, lá no Centro de Formação Olímpica. O Júlio Brise era do PDT, era da bancada do PT, foi eleito pelo PDT. Como ele votou contra a criação da taxa do lixo, no outro dia que ele votou contra, dizendo que estava atendendo um pedido dos eleitores dele, que os eleitores do Júlio Brise é de classe média. No outro dia, a sogra dele foi demitida, ela é médica, foi demitida do IJF, perdeu o cargo no IJF. Ele segurou a barra até abril, aí quando abriu-se a janela partidária, ele mudou-se para o PT. Hoje é um vereador da bancada do PT na Câmara Municipal de Fortaleza e é candidato à reeleição. Outra matéria aqui na mesma página, União Brasil, Capitão Wagner diz: vamos ter o Sarto zoeiro ou que está batendo em todos? O Sarto zoeiro que ele fala é o Sarto das redes sociais. E o Sarto que está batendo em todos é o Sarto, o discurso que discursou na convenção no domingo de manhã passado, que chamou o Capitão Wagner de capitão dos motins da Polícia Militar. Fernandes será oficializado no dia 2, André Fernandes será oficializado no dia 2, mas dizendo ele que é uma convenção fechada, só para os filiados. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve: ingratidão,
trairagem e Ceará destruído. Os tons da Convenção de Sarto. Esse Ceará destruído é uma frase dita por Ciro Gomes. E se você quiser ler mais sobre essa questão, entre no blog do Edson Silva, tem lá a matéria completa sobre a convenção de domingo e sobre esse discurso do Ciro Gomes dizendo que o Lula veio aqui na época para eleger o Mano de Freitas, em 2022, prometendo um Ceará mais forte, mas segundo o Ciro, o Ceará está sendo destruído pelo nível de endividamento. Ele repetiu no discurso na convenção que não se faz uma obra pública para o governo do estado sem a cobrança de propina, sem a cobrança do por fora. Ele repetiu isso e disse que não tem medo de processo. Outra matéria nas páginas internas do jornal Povo é sobre o prefeito do Eusébio, o médico ginecologista e obstetra Acilon Gonçalves. Acilon, acho que é a terceira vez já que é prefeito do Eusébio, não pode agora mais para a reeleição, porque já cumpriu os 2 mandatos. Lá ele está lançando o Júnior do Acilon para disputar a eleição. O concorrente dele é o ex-prefeito do Eusébio e ex-prefeito de Aquiraz, o Edson Sá. Mas a matéria enfoca que o Acilon, ele cresceu muito nesse período. Ele é filiado ao Partido Liberal, ao Partido Bolsonaro, e cresceu muito politicamente sob as bênçãos do governo federal, do bolsonarismo. E ele articulou, ali ele comanda, ele tem interferência em vários municípios aqui da região metropolitana, como no próprio Eusébio, onde ele é prefeito, no município vizinho de Aquiraz, onde o filho dele, Bruno Gonçalves, é prefeito, em Beberibe, né, e outros municípios da região metropolitana. A matéria mostrando isso, a influência de Acilon Gonçalves nas eleições de aliados de outros partidos da região metropolitana. Vamos ver se Acilon continua com esse poder político agora que Bolsonaro não está mais no poder e ele não tem mais o apoio aqui do governo estadual. Na área internacional, falando sobre as eleições da Venezuela. Reeleição de Maduro provoca protestos e questionamento internacional. Na área de economia, com aportes para marco legal, CAGES repassa aumento de 25,9% em 19 meses para os consumidores. CAGES cobra sobras de reajustes para o futuro. O desafio da universalização do saneamento para as contas dos clientes. Indústria, comércio e serviços terão nova fonte de captação de investimentos. Demanda por títulos do Tesouro Direto bate recorde em junho. Mais de 600 mil pessoas saíram da extrema pobreza no Ceará, diz estudo do IPEC. Está aqui a manchete, a matéria que é a manchete da capa do jornal, que foi a segunda reunião daquele Comitê Integrado de Segurança Pública. Ceará centraliza setores de inteligência e redimensionará a Polícia Civil. Na área de cidades, animais, é uma ação do governo do estado ontem lá no bairro do Genibaú. Animais recebem encoleiramento antiparasitário em ação no Genibaú. Praias do Cumbuco, em Caucaia, no município de Caucaia, sofre com erosão e lixo após instalação de estruturas. O editorial do jornal O Povo de hoje trata sobre a corrupção e os gastos sociais.
Esse tema foi objeto a manchete de ontem do jornal, dizendo que está havendo corrupção no Bolsa Família no Ceará, e cita 2 casos que estão sendo investigados nos municípios de Amontada e Pacujá. E por último, é aqui Maré Brasileira, é o Gabriel Medina, que tirou 9,9 ontem no surf. Medina alcança a maior nota do surf dos Jogos Olímpicos e vai encarar Chubinho nas quartas de final. É isso, Lorena. A gente vai agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, começando com as páginas que falam pelo mundo sobre as eleições na Venezuela. Aqui a manchete fala que a revolta se espalha, os moradores de Caracas e de outras cidades saem às urnas para protestar contra uma suposta fraude. A oposição garante que obteve 70,2% dos votos e afirma ter provas. O Conselho Nacional Eleitoral promulga a vitória de Maduro, que denuncia uma tentativa de golpe. Aqui em destaque também são algumas fotos lá da Venezuela, que Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, ao lado de Edmundo Gonçalves, ele diz que nós vencemos, nosso presidente eleito é Edmundo Gonçalves. Também em destaque aqui essa foto de agentes das forças de segurança que espalham gases lacrimogêneos contra os manifestantes na capital. Outro destaque é um cartaz de campanha de Nicolás Maduro que é pisoteado durante protesto em bairro popular lá na Venezuela. E também aqui policiais carregam um colega ferido durante os confrontos, enquanto outros 2 dão cobertura. Ainda falando da Venezuela, é sobre a pressão que leva a uma crise regional. Caracas anuncia a retirada do corpo diplomático de 7 países da América Latina e expulsa os representantes das nações em uma retaliação à pressão internacional. O Brasil adota cautela, mas pede uma verificação imparcial dos resultados eleitorais. Também em destaque aqui pelo mundo é sobre os Estados Unidos, que o presidente Joe Biden quer mudanças na Suprema Corte. Na área da política, agora falando do Brasil e sobre as eleições municipais de 2024, para evitar fiasco, o PT só vai bancar os favoritos. Com um fundo eleitoral de 620 milhões, o partido não financiará candidaturas municipais de petistas e aliados que não tenham chance de vitória. Em 2020, a legenda teve o seu pior resultado nas prefeituras, quando não elegeu ninguém nas capitais. Ainda em destaque é sobre o judiciário, que o STF retomará o debate sobre a técnica para o aborto, proibida pelo Conselho Federal de Medicina, mas aprovada pela Organização Mundial da Saúde como segura para a interrupção da gravidez. A assistolia fetal também está em discussão no Congresso. E nas entrelinhas, o jornalista Luiz Carlos Azevedo escreve que o Lula aguarda atas para reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, falando sobre a Venezuela. Na área de opinião, Denise Rottenberg escreve na sua coluna sobre Venezuela uma pedra no sapato de Lula. O presidente Lula começou seu governo abraçando o venezuelano Nicolás Maduro. Mas agora, diante das suspeitas que pairam sobre o país vizinho e as atitudes anteriores de Maduro, como a tentativa de anexar um pedaço da Guiana, será difícil, no ponto de vista estratégico, o presidente Lula manter esse amor todo pelo líder venezuelano. Como defensor da democracia e de olho na sua própria popularidade, Lula já foi aconselhado a não demonstrar tanta proximidade, ainda que a esquerda petista pressione o presidente por um apoio mais ostensivo a Maduro neste momento. Também em destaque é na área da investigação que a Controladoria Geral da União encontra indícios de superfaturamentos em obras da Codevasf e também um sobrepreço na compra de pavimento de má qualidade da estatal federal. Outro destaque
no Brasil é sobre a violência no trânsito, Velozes e Furiosos nas ruas do Brasil. Por causa de retrovisor, empresário tem crise de fúria e perseguiu motorista até atropelar e matar em São Paulo. Na economia, o destaque é sobre a construção civil, que o setor eleva a projeção de crescimento este ano. O mercado de trabalho aquecido e as novas estimativas do PIB motivaram essa revisão. O número de empregados nesse setor se aproxima, na verdade, aí dos 3 milhões, mas a mão de obra qualificada preocupa aí nesse sentido. Ainda falando de mercado, a Maurício Segado escreve que a dívida pública dispara no Brasil e também pelo mundo, e também em destaque aqui é que 14 milhões de carros elétricos foram vendidos no mundo em 2023, um avanço de 35% em relação a 2022. E por fim, na área de economia, é sobre as dívidas em níveis de pandemia, sobre o endividamento do setor público e o rombo aí nessa área, inclui a conta dos juros que voltaram para patamares de 2021, segundo o Banco Central. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Missa pelos 99 anos do jornal O Globo abre a celebração, a contagem regressiva para o centenário do jornal O Globo, que será comemorado no dia 29 de julho de 2025. Ontem o jornal comemorou esses 99 anos e ontem a gente leu aqui uma matéria, ele abrindo uma contagem regressiva, vai haver vários eventos durante o ano para essa grande marca, que é 100 anos de fundação do jornal O Globo e do Grupo Globo de Comunicação. A cerimônia de ação de graças pelo aniversário ocorreu na Capela Nossa Senhora da Vitória, na Igreja de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro. Outra matéria, dívida bruta do Estado brasileiro sobe para o maior nível desde 2021. Valor de aposentadorias recua, mas se mantém acima da OCDE. Temos aqui uma matéria sobre o Maranhão. Porto é saída para Maranhão impulsionar a economia. A expansão do terminal de Itaqui, acordo com Panamá e turismo são apostas do Estado. É uma matéria aqui com o governador do Maranhão, ele é o Carlos Brandão, do PSB, que diz: vamos fazer um estudo para ver como poderemos continuar mais atrativos que outros estados. Carlos Lupe, ministro da Previdência, nega revisão em teto de juro de consignado. Pouchan diz que Lula garante verba para o IBGE. Projeto reduz indenização por atraso e cancelamento de voos. Para o Ministério Público, esse projeto de lei do senador Flávio Bolsonaro prejudicará turistas, passageiros e pode piorar o serviço das empresas aéreas. Flávio alega que restrição aumentará a segurança jurídica das empresas que pagam mais de R$1 bilhão por ano em ressarcimento a passageiros por atraso, por cancelamento de voo, cumprindo a legislação atual brasileira. Proposta para incentivar ecoturismo deve ser prioridade no segundo semestre na Câmara Federal. E a foto aqui é do deputado Túlio Gadelha, ele é da Rede Cidadania de Pernambuco
e é o marido da Fátima Bernardes. A ala do PSDB de São Paulo reforça apoio à pré-candidatura de Ricardo Nunes. E na outra matéria, a gente lendo aqui da Folha de São Paulo, pela colega Amanda, disse que o PSDB vai entrar com pedido de expulsão desse grupo, que não aceita a escolha da candidatura de Datena para disputar a prefeitura de São Paulo. E entre esses insatisfeitos, que é a foto desse rapaz com o prefeito Ricardo Nunes, ele é o Thomas Covas, filho de Bruno Covas, endossa pré-candidatura do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, que é do MDB. E o Tomás Covas, filho de Bruno Covas, é do PSDB. Mas em Maceió, o PT retirou a sua pré-candidatura à prefeitura e vai apoiar o nome do MDB ligado a Renan Calheiros. O PT determinou a retirada da candidatura própria à prefeitura de Maceió e definiu o apoio ao deputado federal MDBista Rafael Brito, candidato apoiado pelo governador Paulo Dantas, pelo senador Renan Calheiros e pelo ministro dos Transportes Renan Filho de Renan Calheiros. A decisão tomada pelo Diretório Nacional do PT, por 16 votos a favor e 2 contrários, anula a escolha do Diretório Municipal de Maceió, que havia escolhido o ex-vereador Ricardo Barbosa para a disputa. Área internacional. Nicolás Maduro rompe relações com 7 países da América Latina após ser reeleito. Por meio de uma nota emitida por sua chancelaria, a Venezuela anunciou a retirada de todo o seu pessoal das embaixadas na Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Chile, Peru, Panamá e Uruguai, diz a nota. A Venezuela expressa seu mais firme rechaço às ações de ingerência e declarações de um grupo de governo de direita subordinados a Washington é a capital dos Estados Unidos, e comprometidos com os mais sórdidos postulados ideológicos do fascismo internacional, que pretendem desconhecer o resultado das eleições. Ante este nefasto precedente, decidimos retirar o nosso pessoal nas missões desses países e exigimos que estes governos retirem de maneira imediata seus representantes do território venezuelano, diz a nota do recém-eleito governo Nicolás Maduro. Brasil tem dificuldade de se opor a regime, diz consultor. Resta saber se a população terá estômago por mais luta. Resultado da eleição na Venezuela deve atrasar a reestruturação da dívida no país. Biden propõe reforma para limitar o poder da Suprema Corte nos Estados Unidos. Editorial do Valor Econômico de hoje. Venezuela, depois de eleição denunciada, ficará mais isolada. Fora do imposto seletivo, alimento ultraprocessado afeta gasto com saúde. Caderno Empresas. Furtos no varejo voltam a crescer e atingem maior nível desde 2019. Esta matéria é a manchete de capa da edição de hoje do Valor Econômico. Herdeiros da Mover retomam acordo com CSN para vender a Intersemente.
brasileira é a primeira mulher à frente de uma operação da Novelis, empresa do ramo de alumínio. Terminais ampliam capacidade em Santa Catarina para atender ao agronegócio. Telefônica vai expandir 5G de acordo com popularização dos aparelhos. Produção da Petrobras cresce 2,3% no segundo trimestre deste ano. A empresa Roche acelera desenvolvimento de remédios para perda de peso. França organiza a Olimpíada mais econômica do século XXI. Como os martinês desenham o grupo Santa Lola. Sonda Brasil busca dar escala a tecnologias para o campo. Exportador pressiona para que a União Europeia adie a lei antidesmate. Suinocultores ainda buscam saídas após as enchentes e o prejuízo no Rio Grande do Sul. Caderno Finanças. MIA de empresa listada ganha força. Apesar de alívio com dólar, ansiedade pré-Copom deixa juro futuro em alta. A reunião será nesta quarta-feira. Plano de Trump no câmbio é visto com ceticismo. Prazo de colchão da dívida cairá com concentração de vencimento. Acusação de fraude abala indústria de venda a descoberto. Multimercados não terão peso do passado, diz o diretor executivo da AZQuest. E por último, Amanda, é uma matéria do caderno Legislação. Compliance evolui com investimento em tecnologia e investigação de novos temas. E a CGU, a Controladoria Geral da União, abre 1.000 processos por corrupção em 4 anos.